Olá, sejam bem-vindas à Semana do Bardelo. Eu sou a Rô, a criadora do Bordando com a Rô. Esta semana eu vou te ensinar a bordar peças lindas do bordado de bardelo, mesmo que você nunca tenha bordado nada na vida. Eu tenho certeza que até o final dessa semana você terá bordado a sua primeira peça, seja para presentear, seja para você fazer uma renda extra ou simplesmente pelo prazer de bordar. Vamos então ao nosso conteúdo. Este é o gráfico, o desenho que vamos bordar hoje. Ele estará em cores um pouco diferentes, mas é o mesmo desenho, tá, gente? Muito fácil de bordar. Vocês vão receber ele no tamanho de almofada, que tá aqui, ó, 40 por 40. E, gente, se quiser alterar a cor, nós vamos bordar em tom de azul, mas vocês vão bordar conforme vocês quiserem. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai começar o bordado do meio para as laterais. Porém, com o gráfico, você tem a facilidade de aumentar, levar para o cantinho aqui, ó, para ver como é que você vai bordar o cantinho e começar por aqui. Vocês podem seguir o gráfico. Bom, para falarmos de material, vamos começar com os materiais mais finos. As toalhinhas, etamines, que tem esse buraquinho bem pequeno. Então, é uma questão de lógica, né, gente? Se o buraquinho é pequeno, eu tenho que bordar com fios mais finos. Eu coloquei aqui para vocês verem 3 opções de fios, tá? A linha Clea, que é esta mais fininha, ela tem um tex de 151, tá? E dá para você bordar nas toalhinhas, na etamine, que vai ficar um bordado bem leve, um bordado mais fino. Talvez apareça um pouquinho da toalhinha, do fundo, mas fica um bordado fino, bonito. Eu não tenho aqui uma bordada, mas depois eu vou bordar para vocês verem um pedacinho, só para vocês verem como é que fica. Daqui a pouco a gente vai bordar. A linha Anne, que é essa daqui, ela já tem um tex superior à Clea. O tex dela é de 295. Não chega a ser o dobro da Clea, porém é mais grossinha, olha só. E é justamente essa daqui. Esta toalhinha nós bordamos toda com a linha Anne, tá? Olha, achei bem, deu uma cobertura boa e ficou um bordado leve. Olha só o nosso avesso como fica bacana, certo? Olha que bonito. A próxima que eu tenho para mostrar para vocês, como exemplo, é a linha Amigurumi. Ela tem um tex de 492 e vocês podem ver aqui pela aproximação, olha, que ela é bem mais grossa do que as outras duas. Então, aqui é uma sequência, tá? 151, 295 e 492 é o tex correspondente de cada uma. Clea, Anne, Amigurumi. As 3 têm tex bem diferente uma da outra. Eu vou mostrar para vocês uma toalhinha bordada com a linha Amigurumi. Essa daqui é uma toalhinha que a gente bordou aí no canal. Eu bordei ela com a linha Amigurumi. Todas essas aqui são Amigurumi. E veja que fica um bordado um pouco mais espesso, tá? Vou mostrar para vocês o avesso, olha. Fica um pouco mais grosso, mais espesso, mais tampadinho, tá? De forma alguma, aparece o fundo da minha toalhinha. Então, o que eu falo para vocês a respeito dos materiais? Toalhinhas, etamines, você vai sempre ter que bordar com linha. E não são só essas 3 linhas aqui, gente. Você vai poder... Isso aqui eu tô mostrando para vocês 3 exemplos de 3 tex diferentes. Uma mais fininha, uma média e uma mais grossa. Acima da linha Amigurumi, eu já acho que bordar na etamine e na toalhinha vai ficar grosseiro, tá? Então, não são só essas 3, tá? Você pode usar outras linhas, inclusive linhas com brilho, linhas de meadas, tá? E aí, você vai se tocar, você vai estar sempre de olho em qual resultado você quer. Você quer um bordado mais fino, mais maleável? Você borda com um tex mais fininho. Quer um bordado um pouco mais espesso?
um tex um pouco mais grosso e mais cheinho. Tem gente que gosta do bordado mais cheinho, né? Daí você usa uma linha que tenha um tex parecido com o tex da amigurumi, certo? Pronto, então falamos de linha. Toalhinhas, etamines, você borda com linhas, eu acho que combina mais, né, gente? E você pode usar tex diferentes, o resultado será diferente, então vai depender do que você quer. Qual é a peça que você quer? Qual o resultado que você quer? Ou seu cliente, você vai mostrar para ele, olha, com a linha Anne, você vai ter este resultado. Com a linha amigurumi, você já vai ter este resultado, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, se nós bordarmos com a linha Clea, como é que vai ficar. Então, vamos bordar aqui um pedacinho bem ao lado aqui, para a gente ver como é que fica se nós bordarmos com a linha Clea. Olha, vou bordar uma parte aqui pequena para vocês verem. Vou fazer como se fosse aqui o mesmo ponto, né, gente? Vou bordar aqui ao lado um pedacinho pra gente ver. Olha, fica bem mais delicado. Olha só. Percebam que entre um pontinho e outro, a gente vê a toalhinha, tá? Mas, gente, aí você vai precisar conversar com o seu cliente, mostrar para ele as possibilidades, para que ele entenda. Eu vou bordar aqui bem pontinhos um ao lado do outro, porque aí vocês vão ter uma ideia melhor. Olha só, tá vendo? Como que não cobre muito bem a toalhinha, mas não é que fique feio, só vai ficar um bordado um pouco mais leve. Tem gente que prefere assim. Por isso eu tô mostrando para vocês essas 3 possibilidades. Tem a Clea, que vai ficar fininho assim, vai ficar assim um bordado que aparece a toalhinha, tá vendo? Olha. Tem a Anne, que vai ser essa daqui. Eu, particularmente, gosto mais da Anne, tá? Porque eu acho que o tex dela fica, olha, a diferença. Aqui fica mais grossinho e aqui fica mais maleável. Fica um bordado mais bonito. Gente, mas olha, converse isso com o seu cliente, mostre para ele as possibilidades, porque cada pessoa gosta de um jeito. O que você não pode é bordar com um tex muito acima, né, da linha amigurumi, um tex acima de 500, não vai ficar bom na toalhinha. Então, vamos falar agora da talagarça. Para bordar na talagarça, e eu quero lembrar a vocês que eu só bordo na talagarça fina. Então, todos os meus gráficos, todos os bordados que vocês veem eu fazendo, é sempre na talagarça fina. Por quê? Olha, a talagarça grossa, ela é mais apropriada para fazer outros tipos de tapeçaria, outros tipos de ponto, que vão dar uma cobertura melhor. O bordado de Bargello na talagarça grossa não dá uma cobertura tão boa assim. Então, eu prefiro fazer na talagarça fina, certo? Você pode bordar na grossa? Pode, sabendo que o seu desenho vai ficar maior. Todos os meus gráficos são baseados na contagem de buraquinhos da talagarça fina. Então, o mesmo desenho, né, que você vê lá, o gráfico meu, com um certo número de pontos para ser bordado. Se você for bordar na talagarça grossa, você vai ter que cortar a talagarça muito maior. Vai ficar uma peça bem maior do que se você bordar na talagarça fina, tá? Então, lembrem-se, eu estou sempre falando de talagarça fina. Essa aqui é uma talagarça fina. Para bordar nela, o ideal é a nossa lã, né, de tapeçaria. Eu uso a lã para tapete da Pinguim,
tá? Você pode usar outras se você achar para comprar, porque a que eu mais acho mesmo para comprar é a lã para tapete, da Pinguim. Ela tem o tex de 1000. Olha só a espessura dela. É uma espessura muito boa, ó, que dá uma cobertura excelente. Não aparece nada da talagaça. E também você pode fazer os acabamentos, esconder as pontinhas sem nenhum problema de aparecer, tá? Bom, mas eu sei que muitas pessoas têm dificuldade. Eu, por exemplo, em minha cidade não acho. Eu compro pela internet, como eu já falei com vocês, ou quando eu consigo ir em Belo Horizonte, aí eu faço minha compra na loja que eu tenho costume de comprar lá, ok? Mas aqui em minha cidade eu não acho lã de tapeçaria. Então, quando acontece de eu não achar a cor que eu queria e não ter em minha cidade, eu quero uma cor, eu substituo e bordo com 2 fios. Para fazer essa substituição, você tem algumas opções. A lã molê, que é essa daqui, ela tá sem rótulo, mas eu sei que é molê porque eu já bordei com ela. Ela tem um tex de 500, ou seja, é a metade do tex da lã para tapete, certo? Metade. Se você colocar 2 fios, vou desembolar aqui um pouquinho, da lã molê, você vai ter a mesma cobertura como se você estivesse bordando com a lã para tapete. Você está dobrando o tex dela, que é de 500, você vai ficar com um tex de 1000, certo? Só que você vai ter que bordar com 2 fios. E bordar com 2 fios é mais chatinho. Você tem que bordar desembolando para não ficar uma lã puxar mais do que a outra, ficar emboladinha. Para ela ficar bonitinha, você borda com 2 fios, mas borda com mais paciência, né? Vamos dizer assim. Gente, mas dá para bordar sim, né? Em momentos como esse que a gente está vivendo, não tem problema nenhum se você fizer essa substituição, certo? Eu tenho aqui a lã família. A lã família, ela é um pouco mais fina do que a lã molê, tá? Ela tem um tex de 375. Olha, é um pouco mais fina do que a lã molê. Mas mesmo assim, se você colocar 2 fios, vai dar uma boa cobertura. Deixa eu dobrar aqui para vocês verem. Não vai ficar com a mesma espessura da lã para tapete, mas ainda assim dá uma boa cobertura, certo? Então, um tex entre 375 e 500 dá para você bordar com 2 fios e substituir a lã de tapeçaria, certo? É claro, gente, que aqui nós estamos falando de uma substituição. Eu só bordo com a lã que não é para tapeçaria, em último caso, quando eu não acho a lã de tapeçaria e eu preciso bordar, então eu uso uma lã comum com um tex que dá para substituir, que é mais ou menos isso que eu apresentei aqui para vocês. Família, molê e lãs que tem mais ou menos um tex aproximado de 375 a 500, dá para você fazer essa substituição, ok? Agora eu quero mostrar para vocês uma parte que eu bordei aqui. Eu tenho aqui a linha Amigurumi, o tex dela é de 492 e eu tenho aqui a lã molê, o tex dela é de 500. Veja que da lã para a linha, nós temos aqui uma diferença bem grande de cobertura. E a diferença em numeração nem é tão grande assim. Olha, tex de 492, tex de 500. Linha Amigurumi, lã molê. Veja que aqui, ó, entre um fio e outro, aqui nessa parte aqui, ó, tá bordada com um fio. Aqui também tá bordado com um fio. Veja como que a linha dá uma cobertura muito diferente da lã.
Aqui, entre um fio e outro, a gente consegue perceber bem as tramas da talagarça. E aqui, entre um fio e outro, a gente também percebe, porém, não como aqui. Então, a cobertura da lã sempre vai ser maior do que a da linha, mesmo tendo um tex aproximado. Mas olha que eu bordei aqui, aqui ó, nesta parte com um fio, aqui com 2 fios. Veja que quando eu dobrei a linha amigurumi, ela já ficou com uma cobertura bacana. Cobriu toda a talagarça. Mas você não precisa bordar com 2 fios, porque existe a linha Amigurumi Max, que tem o tex, que é o dobro dessa daqui, né? E vai dar, então, uma excelente cobertura. Agora, aqui, eu já bordei a lã molê com 2 fios. E veja que a cobertura ficou muito boa também. Então, gente, bordar na talagarça é importante que você tenha uma boa cobertura para você ter um resultado bacana, uma peça bem bordada. Então, até você ganhar experiência, você vai ter que ir experimentando os materiais e você, com o tempo, você vai perceber com qual material você pode bordar, porque dá para bordar com linha na talagarça, sim. Veja bem, não dá para você bordar com lã na toalhinha, vai ficar grosseiro. Mas dá para você bordar com linha na talagarça. Você vai precisar ficar de olho na cobertura. Nós falamos então de linha para ser bordado na toalhinha e de lã para ser bordado na talagarça. Aqui na toalhinha eu posso bordar com lã? Eu não aconselho. Vai ficar um bordado pesado, tá? Não vai corresponder, não vai ficar um bordado fino, bacana. E aqui na talagarça, eu posso bordar com linha? Pode. Eu tenho aqui um jogo americano, onde eu fiz uma mistura de fios. Eu tenho aqui a lã para tapete, certo? Aqui a lã, aqui também. Tenho a linha, essa daqui é a linha Euro-Roma Brilho. O tex dela é de 985. Ou seja, ela tem o mesmo tex que a lã, porém, eu coloquei 2 fios porque eu queria uma cobertura muito boa, certo? E eu tenho aqui a linha Encanto, que também tem muito brilho, e o tex dela é de 288. Então, também eu dobrei. Então, pessoal, o que nós precisamos saber? Sempre quando você for bordar, você pode misturar o material. Mas, como eu disse para vocês, você pode misturar lã com linha? Pode. Faça um pedaço do bordado, porque se você quiser uma cobertura muito boa para não aparecer nada da talagarça, você precisa bordar uma parte para você ver como é que vai ficar, tá? Porque o tex da linha, mesmo sendo equivalente em numeração, não é equivalente em cobertura. A lã sempre vai dar uma cobertura melhor do que a linha, justamente por causa daquela elasticidade que ela tem. Ela é gordinha e fofinha, ela é espessa. E a linha, ela é de algodão, não vai espichar. Então, a cobertura da linha é pior do que a da lã. Quando você for bordar com esses materiais, borde um pedaço para você ver como é que vai ficar, se é o que você esperava. Porque, no caso da talagarça, o ideal é que não apareça o fundo dela. Na toalhinha ainda dá para aparecer o fundo da toalhinha, o fundo da etamine, porque são bordados mais finos. Mas na tapeçaria não fica bom aparecer o fundo da talagarça. Uma outra pergunta que sempre me fazem é sobre a agulha. A agulha que eu uso para as toalhinhas é essa daqui, porque ela tem um fundo muito bom, que dá para passar até mesmo a linha amigurumi, que é um pouquinho mais espessa, tranquilamente, tá? É uma agulha para bordado número 18. Eu gosto muito dessa numeração, porque ela não tem a ponta muito grossa, ela passa aqui, ó, no buraquinho direitinho, tá? Se for muito grossa, não fica abrindo muito o buraquinho da toalhinha.
Então, ela tem uma ponta boa de se bordar e o fundo também dá para passar aqui a linha amigurumi, a Anne, a Cléia, tranquilamente, ok? Agora, para a tapeçaria, no caso, né, para a talagaça, nós temos a número 13 e a número 14. São agulhas que eu gosto muito também. Eu bordo mais com a número 14 porque ela é mais grossa, passa mais facilmente a lã aqui nesse fundo. Outros materiais que nós vamos precisar para o nosso bordado é a fita crepe, pode ser de 2 a 2,5 centímetros de largura para você fazer a proteção da borda da sua talagaça, né? Para que ela não fique desfiando. Eu gosto de uma tesoura grande, que é para poder cortar a nossa talagaça. E gosto também de uma tesoura pequena para cortar aquelas pontinhas, né? Aqueles fiozinhos e também porque ela é mais fácil de você carregar. Às vezes a gente quer levar o nosso bordado para onde a gente vai, então eu tenho essa pequenina também que é bom para cortar as pontinhas. Então agora vamos bordar de verdade. Olha, este mesmo ponto que nós fizemos aqui nessa toalhinha com a linha amigurumi, nós vamos fazer aqui na talagaça com a lã de tapeçaria. Eu escolhi aqui algumas cores, alguns tons de azul, tá? Que vai ficar bem próximo daquelas cores lá da toalhinha. Olha, serão 4 cores. Eu vou deixar na telinha para vocês as cores, caso vocês queiram fazer com a mesma cor. Então, eu tenho aqui, gente, a minha talagaça já preparada. Nós vamos bordar apenas uma amostra, tá? Então, eu já protegi ela aqui com a fita crepe ao redor. Quando você for bordar a sua peça, seja almofada, tapete, jogo americano, o que for, ao bordar, proteja a sua talagaça com a fita crepe. Porque à medida que você vai bordando, você vai pegando assim, vai amassando e começa a soltar aqui as pontinhas, né? Ela vai desfiando. Então, agora, vamos dobrar, vamos centralizar o nosso trabalho. Então, a gente vai dobrar aqui e dobramos novamente para acharmos o ponto central. Eu sempre gosto de fazer assim, a não ser que você tenha o gráfico específico do tamanho certinho da sua peça, tá? Vamos centralizar. Achamos aqui o buraquinho central. Olha, passamos a agulha aqui, ó, no cantinho pela trama. Podemos abrir. Temos aqui, então, o ponto central do nosso trabalho. Olha, bem aqui. Mas, para darmos início ao nosso trabalho, nós não vamos subir aqui. E vocês já vão entender por quê. Este é o buraquinho central de todo o nosso trabalho. Mas, o ponto central, para nós bordarmos ele bem aqui, a gente tem que descer 1, 2 buraquinhos. E vocês já vão entender. Olha, eu subo aqui o meu fio. Deixo uma pontinha lá embaixo para fazer o acabamento. Eu vou fazer o acabamento pelo lado do avesso e não vou dar muita ênfase no acabamento neste vídeo, porque nós teremos um vídeo somente sobre acabamento, que será uma aula específica sobre acabamento, ok? Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, lembrem-se que esse era o nosso buraquinho central do bordado. 4, 5. Então, tá aqui o nosso buraquinho central do bordado e o nosso ponto tá bem centralizado nele, ok? Eu vou subir a minha agulha para mudar de nível. O que seria isso? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 buraquinhos envolvidos no ponto. O buraquinho onde está o meu fio, o buraquinho onde eu desci minha agulha e esses 3 buraquinhos centrais que ficam livres. O buraquinho do meio, ao lado dele é onde eu subo a minha agulha,
tá? Este é o movimento que eu faço quando eu quero mudar de nível. Olha, porque a minha lã, meu fio, fica posicionado para subir o bordado ou para descer. No caso aqui do nosso ponto, nós vamos subir. Então, eu conto aqui para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Olha. E vamos subir aqui 3 pontos únicos, fazendo este movimento que eu mostrei para vocês, tá? Olha. Ok. 3 pontos únicos subindo, certo? Agora, nós vamos bordar 2 pontos, um ao lado do outro. Aí, o movimento será um pouco diferente, porque quando eu vou bordar um ponto ao lado do outro, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, desço minha agulha e ao invés de subir aqui pela metade, eu vou lá embaixo e subo minha agulha ao lado do fio, ó, bem no buraquinho ao lado. Porque fazendo isso, eu já tenho o meu fio prontinho para bordar ao lado do ponto que eu acabei de bordar. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. E agora, novamente, eu vou mudar de nível. Daí, eu subo a agulha na metade do ponto. Olha. Certo? Novamente, eu quero 2 pontos, um ao lado do outro. 1 e 2. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que está o avesso, porque eu dei acabamento naquela pontinha lá. Olha só, perfeitinho, não aparece nada. Vamos bordar aqui agora 3 pontos, um ao lado do outro. 1, 2, 3, 4, 5, sempre contando 5 buraquinhos para cada ponto. 1, 2 e 3. Agora, 2 pontos um ao lado do outro. 1 e 2. Novamente, 2 pontos um ao lado do outro. 1 e 2. Agora, nós vamos bordar 3 pontos únicos subindo. 1, 2, 3, 4, 5. 1. São minhas alunas, gente, olha, eu tenho o grupo aqui, né, ó. Deixa eu mostrar para vocês. No Telegram, aonde a gente conversa sobre tudo. Aí a Laurinha tá perguntando, para imprimir, fiz print. Não, na verdade, ela tá dando uma informação, porque a gente troca informação umas com as outras. Olha, para imprimir, fiz print, mandei para e-mail, depois imprimi. Ela tá falando da mandala. Olha, os bordados que a gente posta aqui. Ela imprimiu o gráfico da mandala. Vamos ver? O gráfico da mandala tá logo acima aqui, ó. Deixa eu achar para vocês aqui. E aqui a gente troca informações, gente. A gente posta tudo que a gente bordou. E também nós temos aqui, a gente troca gráficos, enfim, né? É isso aí. Não achei o gráfico da mandala para mostrar para vocês. Mas elas já imprimiram. E aqui a gente conversa sobre tudo. Mas eu respondo elas daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos continuar com o nosso bordado. Agora aqui, então, olha, eu bordei um ponto único, eu bordo o meu segundo e bordo o meu terceiro. Ó, agora eu vou começar a descer. E isso que a gente bordou aqui, ó, nós vamos bordar aqui espelhado. Vamos lá? Então, eu conto lá, este é o meu primeiro, eu conto aqui agora 1, 2, 3, 4, 5, 2 e 3. Aí, você pode perguntar para mim assim, como
Esse aqui é o terceiro daqui. Como que ele é o primeiro daqui? Sim. O último ponto, percebam que a gente não vai espelhar ele, porque ele é único ali. Nós vamos espelhar a partir dele. Então, ele é contado aqui como o terceiro e depois ele é contado como o primeiro descendo. Então, ficou 1, 2, 3, 1, 2, 3. Espelhado, certo? Agora, a gente continua espelhando os outros pontos. Agora, vamos bordar 2 pontos, um ao lado do outro, por 2 vezes. 1, 2. Novamente. 1 e 2. Agora, 3 pontos, um ao lado do outro. 1, 2 e 3. Agora, 2 pontos, um ao lado do outro. 1 e 2. Novamente, eu vou repetir. 1 e 2. Agora serão pontos únicos, né? 3 pontos únicos descendo. 1, 2 e 3. Já vamos começar a subir. Mas antes, vamos conferir nosso nível aqui, certinho. E isso é muito importante, gente, para não errar, tá? Então, eu tenho aqui 3 pontos únicos. Este é o primeiro ao subir. 1, 2 e 3. Agora, serão 2 pontos um ao lado do outro por 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 1 e 2. 1 e 2. Agora, serão 3 pontos um ao lado do outro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 e 3. Eu vou deixar esse fio aqui aguardando, porque pode ser que a gente precise dele ainda, tá? Vamos lá. Agora, nós vamos bordar isso que fizemos aqui para o outro lado. Lembrem-se que a gente centralizou. Então, esta primeira carreira, ela fica assim, do meio para a lateral, depois a gente pega de novo do meio para a outra lateral. Agora, então, eu subo o meu fio bem aqui, ó, na metade desse ponto, ó. Bem no mesmo nível aonde a gente subiu este ponto aqui. E eu começo a bordar espelhado deste lado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 2 e 3. Certo? Olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu vou continuar espelhando isso aqui até o final, exatamente igual fizemos aqui. Quando eu chegar aqui no final, eu volto para nós darmos prosseguimento. Tá aí, gente, eu mantenho um gráfico, então, para todas elas, tá vendo? Ó, então, aqui a gente se fala, a gente se comunica, a gente troca ideias, né, de bordado. Então, eu já cheguei aqui na finalização e lembrem-se, da mesma forma que eu terminei aqui com 3 pontos um ao lado do outro, eu tenho que terminar do outro lado do meu trabalho, certo? Só tem 2, porque o terceiro eu vou bordar com vocês. Então, antes de continuarmos, vamos conferir nossos níveis. Olha, tudo certinho. Lá em cima a gente já conferiu também, ó, certinho, tá? Eu posso prosseguir. Então, agora, gente, isso aqui que nós bordamos aqui em cima, ó, nós vamos bordar do lado de baixo, refletido, pra gente fechar aqui as nossas figuras. Começando pelo cantinho aqui, vamos lá. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 para bordar o meu terceiro ponto. E eu quero continuar aproveitando esta lã que está na agulha. Eu não vou arrematar para reiniciar bem aqui. Então, eu subo a minha agulha na mesma coluna do ponto que eu tô bordando. Olha, bem no meio. Puxo o meu fio, certo?
A lã, então, ficou lá de baixo, ó, do meu ponto. Eu posso trazê-la aqui, ó. Eu trago ela até bem próximo de onde eu preciso, ó, bem aqui, tá? Puxo o fio. Aqui, ó, no cantinho vai sumir, não fica nada aparente, tá? E eu preciso desta lã saindo aqui neste buraquinho de baixo para cima. E ela tá lá bem debaixo do meu ponto. O que que eu faço? Eu venho aqui neste buraquinho, ó, eu desço e subo aonde eu preciso, ó. Fazendo isso, ó, vai sumir. Nenhuma movimentação que nós fizemos aqui fica aparente, nem do lado direito e nem do avesso. Posso prosseguir, então. Este pedacinho que a gente bordou aqui, nós vamos bordar, então, aqui embaixo, espelhado. Começando, então, aqui, ó. Serão 3 pontos únicos. 1, 2, 3. Eu tenho aqui o primeiro, bordo o meu segundo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Bordo o meu terceiro. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E agora, é só você olhar para cima. Se você tiver dúvidas, esta coluna que você tá bordando aqui, ó, essa aqui, o que tá bordado lá em cima? 2 pontos um ao lado do outro. 1, 2, 3, 4, 5, é o que eu vou bordar aqui. 1, 2, e agora, mais 2 pontos um ao lado do outro. 1, 2, e agora, 3 pontos um ao lado do outro. 1, 2. Eu vou arrematar, porque a nossa lã acabou, e volto para a gente começar daqui novamente e prosseguir. Pronto, já fiz o arremate e vou subir o meu fio bem aqui. Deixa eu localizar vocês. Olha, nós temos aqui os nossos 3 pontos únicos. 1, 2, 3. Eu vou subir o meu fio bem ao lado deste ponto aqui, na metadinha, certo? Ou seja, no meu segundo ponto, ó, bem no buraquinho que tá o meu segundo ponto. E eu começo, então, a descer para refletirmos isso que tá bordado aqui, bem aqui embaixo. Então, eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5. Lembrem-se que este é o meu segundo ponto, ó. Primeiro, segundo. Bordo o terceiro. E é o que eu falo sempre, se você tem dúvida, olha bem a coluna que você tá bordando aqui, lá em cima, que você vai saber exatamente o que bordar. Olha, esta coluna aqui, 2 pontos um ao lado do outro, tá? Então, agora, 1, 2, 3, 4, 5, um ao lado do outro. 1, 2. Novamente, eu olho lá em cima, lá, 2 pontos um ao lado do outro. Com o tempo, você vai treinar, né, o seu olho para tá olhando exatamente o que você tem que olhar, para não bordar errado, tá? Então, o tempo todo contando, vigiando os níveis, verificando, principalmente nessa parte inicial, para você não bordar errado aqui. Senão, depois, tudo que você borda após o seu erro, fica errado também. Então, tô olhando lá para cima, ó. Tô seguindo exatamente o que nós bordamos antes. 2 pontos um ao lado do outro. Chegamos agora aqui nos nossos 3 pontos únicos. 1, 2, 3. Já vamos começar a subir. Mas antes, vamos conferir o quê? O nível. Ah, mas não tem nível nenhum aqui para eu conferir? Não tem bordado algum? Eu confiro com o nível lá de cima. Olha, este ponto aqui tem que estar na mesma coluna que este ponto aqui,
certinho. Posso prosseguir. Então, além de conferir estes níveis, né? A gente tem que conferir também, gente, os níveis aqui, ó. Pra ver se... Mas isso eu vou fazendo à medida que eu vou bordando. Sempre olhando pro lado, pra cima, pra ver se os níveis estão corretos, tá? Então, eu já tenho aqui 1, 2, 3. Agora, eu vou começar a subir. 1, 2 e 3. De novo. Agora, serão 2 pontos um ao lado do outro por 2 vezes, certo? Olha. 1 e 2. Agora, 3 pontos um ao lado do outro. 1, 2 e 3. Agora, serão 2 pontos um ao lado do outro por 2 vezes. 1 e 2. Agora, os meus 3 pontos únicos e nós vamos fechar nossa figura. Então, 1, 2 e o meu terceiro é exatamente esse aqui que já está bordado. E agora? Eu conto aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar essa figura aqui, levo minha agulha, pulo essa coluna aqui e vou para outra coluna. Porque fazendo isso, olha, eu fecho essa figura aqui e começo a bordar essa aqui, contando 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu começo a descer, olha. Então, eu tenho aqui o meu primeiro, segundo, bordo o meu terceiro, ó. Certo? Tem dúvida? Olha a coluna lá em cima. O que você vai bordar nessa coluna aqui agora, ó? 2 pontos, um ao lado do outro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, gente, eu vou seguir. Assim como eu fechei esta figura aqui, eu vou fechar a próxima, eu vou chegar até aqui. E quando eu tiver terminado, eu volto para a gente dar prosseguimento. Então, gente, eu já terminei aqui, fechei minhas 2 figuras. Lembram-se daquela lã que a gente deixou aqui aguardando? Então, agora, eu já fechei essa figura, mas falta esse pedacinho aqui para bordar. E nós vamos aproveitar essa lã aqui. É claro que vocês não vão estar fazendo uma amostra como eu, mas vocês vão estar fazendo uma almofada, um tapete. Então, sempre que vocês estiverem fazendo, chegando na finalização, antes de arrematar um fio como esse aqui, sobrou lã, dá uma olhadinha se não tem nada por perto para você bordar, né? Depois, nesta mesma cor, porque aí você evita arremates. Quanto mais arremates você conseguir evitar, melhor para o resultado final da sua peça. Como vamos fazer aqui, então? Olha, eu já tô aqui, então, com o meu terceiro ponto bordado, certo? Mas eu vou subir o meu fio, olha, bem aqui na mesma coluna deste terceiro ponto. Bem no meiozinho dela aqui. Eu subo e venho com o meu fio aqui, ó, por debaixo dos pontos bordados. E vou até próximo da onde eu preciso. Eu preciso que esta lã esteja saindo neste buraquinho aqui, de baixo para cima. Então, eu trago aqui até bem próximo de onde eu preciso, ó. Puxo o meu fio. Aqui ficou bem acabado, tudo certinho. Aqui eu puxo e vejo. Meu fio tá saindo lá de baixo, certo? Preciso dele aqui, como eu falei para vocês. Eu desço aqui e subo bem aqui onde eu preciso, olha. Pronto. Sumiu, eu já tenho o meu fio onde eu preciso, posso, então, espelhar isto que eu bordei aqui, aqui embaixo. E assim, nós vamos encerrar esta carreira, né? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Este é o meu segundo, o primeiro é esse. Bordo o terceiro. Agora, 2 pontos um ao lado do outro. Opa. Agora, eu repito 2 pontos um ao lado do outro. E agora, eu bordo os 3 pontos aqui, um ao lado do outro. 1,
2 e 3. Olha, já posso arrematar. Completei, terminei com a minha lã aqui, né? Sobrou só a pontinha para eu arrematar. Vou fazer isso e volto para nós darmos prosseguimento. Então, gente, nós formamos este corpo aqui, ó. Esta figura central aqui, nós bordamos bem aqui. Vejam que já dá para perceber a diferença de tamanho, né, gente? Então, é aquela história. Já que estamos aqui dando ênfase nos materiais, é por isso que eu quis bordar o mesmo ponto, para que vocês possam ver que esta figura aqui, na toalhinha, na etamine, bordado em linhas finas, fica bem menor do que aqui, bordado na talagarça fina com lã. Então, se você também for bordar este mesmo ponto na talagarça grossa, esta figura aqui vai crescer mais ainda. E se você for bordar na juta, também. Então, gente, mudando o tipo de tecido que você vai bordar, você precisa adequar o fio ao tecido. E sabendo que quanto maior os buraquinhos, maior ficará a sua figura, ok? Então, gente, muita atenção nisso, porque já aconteceu de alunas minhas bordarem na talagarça grossa, achando que está bordando na fina, e depois o gráfico não se encaixa ali. Vamos dizer que você corta lá na sua talagarça 55 por 55 para bordar uma mandala. Ok, na talagarça fina vai dar, mas na grossa a mandala vai ficar muito maior. Então, você precisa fazer esses cálculos direitinho dos materiais, adequar o fio, porque senão não vai dar certo, ok? Vamos dar prosseguimento. Agora, nós vamos introduzir a cor mais escura de azul, tá? E nós vamos bordar dentro da nossa figura, começando aqui no cantinho, porque nós temos que bordar primeiramente aqui, certo? Então, subo o meu fio bem no primeiro pontinho aqui e começo a bordar agora acompanhando a carreira que está do lado de fora, que no caso é essa cor aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou bordar exatamente o que está bordado nesta cor mais clara. Ó, eu tô fazendo o acabamento lá na pontinha da lã que tá ficando lá por baixo, olha. Então, o que tá bordado aqui, eu vou bordar nesta nova cor. Olha. Por isso, nós vamos bordar contornando. Olha, aqui tem 2, eu bordo 2. Certo? Ó. E vamos seguir bordando aqui, tá? Agora que são 2, ó, 1, 2, eu bordo 2 aqui também. 1 e 2, sempre contando 5 buraquinhos. Quando eu chego aqui no cantinho, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou mudar o movimento, olha. Por quê? Porque agora a gente vai subir bordando nesta direção. Então, eu levo a minha agulha, gente, para onde eu quero. Olha, para fazer os pontos corretamente. Ok? E, ó. E agora eu estou me espelhando no que tá acima. Onde tem 2, eu bordo 2, mas olhando agora, olhando para o lado de fora, né, gente? Porque aqui, nossa figura é arredondada, olha. Ela está contornando. 1, 2, e aqui, ao bordar o meu terceiro ponto, eu vou usar aquele truque, ó. Nós vamos bordar o último pontinho subindo bem na mesma coluna, no buraquinho do meio. Por quê? Eu posso pegar o meu fio
e trazer ele aqui, ó, por debaixo dos meus pontos bordados até onde eu preciso, que seria onde? Ó, eu tenho que começar a bordar aqui. Então, eu trago ele bem aqui, ó. Mas eu vou ensinar vocês agora a fazer de uma forma direta. Olha, eu preciso que o meu fio esteja, esse fio azul, esteja saindo aqui neste buraquinho de baixo para cima. Então, eu vou trazer a minha agulha aqui, ó, até bem próximo dele. Eu volto a minha agulha um pouquinho, eu desço ela bem aqui no buraquinho que tá debaixo desse ponto e subo ela bem onde eu preciso, certo? Então, é uma forma de fazer aquele mesmo movimento, porém, agora de uma forma direta, tá? À medida que você for bordando, você vai fazer isso com muita facilidade. Aqui o fio vai sumir, olha. Pronto, nada aparente. E ele aparece aqui, ó, ele chega no buraquinho que eu preciso e nada fica aparente aqui. Olha o nosso bordado. Eu posso agora, então, seguir bordando aqui, ó, contornando esta figura. Tudo que tá bordado do lado de fora, eu vou seguir bordando aqui, tá? Exatamente, olha. Onde tem um, eu bordo um. Aonde tem dois, eu bordo dois, tá? Então, eu vou fazer isso por toda a minha figura. Vou fazer com a outra. Aqui nesse cantinho, eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui. E eu volto pra gente colocar a próxima cor. Olha só, gente. Talvez vocês possam achar que eu fico enfatizando a questão da gente vigiar os níveis, conferir tudo direitinho. Olha só. Eu só percebi o meu erro depois que eu tava colocando a cor azul. Eu errei bem aqui. Olha. E aí, depois do meu erro aqui, ó, que foi este ponto aqui, eu vim e bordei aqui um buraquinho a mais. Aí saiu tudo do nível. Olha, o nível correto é esse aqui, ó. Ficou tudo um nível abaixo. Tá vendo, ó? Esses dois pontos aqui tinham que estar no mesmo nível desses dois pontos aqui. Ficou um buraquinho abaixo. Um alinhamento abaixo. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que parar aqui com a cor azul. Este pedacinho que eu bordei errado, eu vou ter que consertar. Tá vendo? Porque ficou bordado errado a partir daqui, ó. Ainda bem que aqui é pouca coisa, né? Então, eu vou desmanchar, vou consertar e volto para mostrar para vocês. Pronto, então agora depois de consertado o meu erro, né? Vocês perceberam que foi por apenas uma linhazinha, um buraquinho errado. Consertei, agora nós vamos então introduzir a próxima cor. Um tom de azul um pouco mais claro, porque a gente agora está clareando para o centro da nossa figura, tá? Então, eu subo aqui, ó, no cantinho, assim como eu subi a outra cor, tá? Nós vamos aqui contar 1, 2, 3, 4, 5 e continuamos bordando, gente, conforme está bordado na carreira anterior, na carreira que está do lado de fora, tá? Onde tem 3, eu bordo 3. Aonde tem 2, eu bordo 2. Olha, chegando aqui no cantinho, eu bordo primeiro, que agora aqui, ó, nessa nova cor, a situação muda. Eu tinha aqui um pontinho e agora eu tenho 2. Por quê? À medida que eu vou bordando, aí eu vou fazer este movimento, ó. À medida que eu vou bordando... Opa, aí. A situação do meu ponto vai mudando aqui, ó, tá? Agora, nós vamos fechar esse cantinho. Vamos bordar aqui estes 3 pontos aqui, ó. 1, 2. E ao bordar o terceiro, eu já subo daquela forma, ó. Porque eu vou levar a minha lã para aqui dentro dessa figura, passando aqui por debaixo, assim como fizemos na outra cor, tá? Olha, eu subi bem na mesma coluna, levo aqui por debaixo dos pontos bordados, ó, até onde eu quero, até o buraquinho que eu preciso. Eu tanto posso começar
neste buraquinho aqui de cima, quanto nesse aqui de baixo, tá? Então, agora eu desço aqui, subo onde eu preciso, ó. Ok? Puxamos aqui o nosso fio. Olha, vamos ver aqui o cantinho direitinho, ó. Aqui vai sumir, tá? Ó. Pronto. E agora eu recomeço aqui. A lã já está exatamente onde eu quero, onde eu preciso. E eu começo a bordar aqui, contornando agora neste tom um pouco mais claro, tá? Olha. Então, gente, eu vou terminar com essa cor, fazendo igualzinho eu fiz na outra, passando aqui, bordando, né, o lado de dentro da minha figura, seguindo o que tá bordado na cor mais escura, tá? Eu vou terminar, vou fazer em todas elas e volto pra gente colocar a próxima cor. Então, gente, eu já agora bordei aqui dentro desta figura este outro tom aqui um pouco mais claro, tá? Pra vocês verem como é que vai ficar. Nós estamos agora, então, clareando para o centro da nossa figura. Eu subi aqui o fio, ó, e eu vou começar a bordar aqui para mostrar para vocês que não tem segredo algum. A gente simplesmente, como fizemos na cor anterior, nós vamos bordando conforme está bordado na carreira externa, na cor anterior. Chegou aqui no cantinho, você vira o movimento, ó, muda o movimento, né? Porque agora nós vamos começar a subir neste sentido. Bom, eu vou terminar aqui essa cor e volto para nós introduzirmos a última cor nesta figura aqui, ok? Então, agora nós já estamos terminando a nossa figura. E vamos fazer aqui um losango central na mesma cor que nós iniciamos. Eu já fiz um e olha só, é muito fácil de fazer este losango. Apenas vamos contornar e fechar bem no buraquinho central, bem no pontinho central, aliás. Olha, este losango terá apenas pontos únicos. Nós vamos contornando aqui, movimentando a agulha e levando ela conforme eu preciso para bordar. Olha, e assim nós fechamos aqui no ponto central, ó. E vamos arrematar. Pronto. Agora, vamos partir para as partes. Vamos formar as figuras bem aqui. Então, gente, olha, eu já fiz toda essa parte aqui de cima, ok? Olha só como é que ficou. Nós vamos fazer essa parte aqui um pouco diferente da toalhinha. Olha. A toalhinha, a gente fez aqui um desenho diferente. Por quê? Porque a toalhinha era só este barrado aqui, certo? Porém, aqui nós estamos fazendo uma amostra do ponto. Como se vocês fossem bordar aqui uma almofada. Então, aqui, gente, nestas partes de finalizações, nós estamos bordando igualzinho aqui. Apenas seguindo o ponto até o limite aqui, ó. Finalizou aqui. Você vai finalizar a sua almofada, né? Conforme você bordou aqui. É só copiar. Vamos bordar aqui dentro nas finalizações, igualzinho aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é esta perninha aqui, tá? Eu já fiz esta para vocês verem como é que ficou. Agora, nós vamos fazer a próxima deste lado aqui. Eu venho aqui por detrás, ó. Passo aqui o meu fio para dar acabamento aqui. É uma forma, né, de dar o acabamento, ó. E agora eu subo aqui o meu fio bem aqui, olha. Pra gente fazer essa perninha, é aqui que a gente vai subir, ó. Primeiro vamos fazer deste lado, depois a gente vem e faz a outra aqui, tá? Então, olha só, como é que é essa perninha, gente? É como se fôssemos bordar uma outra figura desta,
aqui, ó. Estamos completando ela aqui, certo? Então, é só dar seguimento ao ponto. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 pontos únicos, certo? Aqui eu vou fazer os 3 pontos únicos. O primeiro tá aqui, bordamos o segundo, olha. 2 e 3. Agora, vamos bordar, então, conforme está aqui, ó. 2 pontos um ao lado do outro, por 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, borda a primeira. Ok? E agora, nós vamos finalizar bem aqui, ó. Bem nesse limite aqui. Então, veja que aqui eu vou bordar apenas meio ponto. Então, os 2 pontos que eu faria aqui inteiros, eu vou fazer apenas meio pontinho, que são 3 buraquinhos, porque vamos finalizar bem aqui. Eu tô finalizando igualzinho eu fiz aqui em cima, certo? Apesar de eu ter aqui ainda um buraquinho para ser bordado. Isso é porque a fita ficou um pouco para baixo, tá? Vamos finalizar igualzinho, porque nós centralizamos aqui, ó, mas nós precisamos também centralizar no sentido da vertical, certo? Então, lá, quando você for bordar a sua almofada, você vai finalizar a parte de cima igual a parte de baixo. Bom, então, agora eu já bordei aqui essa perninha. E para bordar a perninha do outro lado, eu não vou arrematar para recomeçar aqui. Eu vou subir aqui em uma tramazinha só, bem na mesma coluna, e nós vamos levar o fio lá onde eu preciso. Olha, porque se eu for arrematar aqui, eu vou gastar essa distância aqui para arrematar. Para recomeçar bem aqui, então tá muito próximo. Eu venho aqui, ó, por dentro do meu bordado, ó. Vamos usar aquele truque aqui, ó. Eu desço, volto a agulha um pouquinho, ó. Desço numa trama e subo onde eu preciso, certo? Ó. Aqui sumiu, nada fica aparente e eu continuo aqui. Então, isto que eu bordei aqui, eu vou espelhar do lado de cá. 1, 2, 3 pontos únicos descendo. Agora, 2, 1 ao lado do outro. 1, 2, e eu vou finalizar aqui com 2 meio pontos. 1, 2. Pronto, vamos arrematar e eu já volto com a próxima cor. Então, ficou dessa forma aqui, ó, a nossa finalização. Então, agora nós vamos vir com a cor mais escura. Olha, logo depois da cor clarinha, a gente vem com a cor azul mais escura. Então, aqui dentro, nós vamos bordar igualzinho tá aqui, porém, esta figura aqui vai estar incompleta. Bom, dá uma olhada aqui nesta figura que eu já bordei aqui, logo acima. Percebam que eu vou ter aqui 3 pontos inteiros e 2 meio pontos. Então, às vezes, quando a gente vai finalizar o nosso trabalho, a gente encontra estas situações. Se eu não bordar isso daqui, quando eu for bordar aqui agora esta carreira, eu tenho que voltar depois e bordar apenas esses pontinhos aqui. Então, tem alguns truques que a gente pode fazer. É claro, gente, que quando você for bordar a sua peça aí, a finalização da sua peça vai ser diferente dessa amostra que eu estou fazendo. Mas você pode seguir este mesmo padrão que eu estou te mostrando, tá? Olha só. Então, vamos lá. Eu subo aqui, porque eu quero continuar, vou bordar por aqui, vou vir até aqui. Mas e aqueles pontinhos do cantinho lá, ó? Eles têm que ser bordados aqui, não tem? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, ó, um pouco de lã, tá? Você mede aí uns 15 centímetros, mais ou menos, e deixa aqui, esperando. Não arremate a pontinha, borde. Depois, vocês vão ver como é que a gente vai utilizar essa pontinha. Você pode usar este truque em várias situações. Vamos lá, eu conto aqui. 1, 2, 3, 4, 5.
A pontinha vai ficar lá. E eu vou seguir aqui bordando, ó. Conforme o que está bordado, agora na carreira de cima. Porque eu estou bordando de cima para baixo, certo? Então, eu olho o que está bordado acima e sigo bordando aqui, ó. Onde tem 3, eu bordo 3. Aqui eu bordei errado, ó. Tá vendo? Tinha que ter subido aqui, ó. Vamos consertar. Ó. 3, 2. Agora 2 novamente, um ao lado do outro, ó. 1, 2. Agora os pontos únicos subindo aqui, ó. 1, 2, 3. Eu vou seguir bordando aqui. Quando eu estiver chegando bem aqui embaixo, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Pronto, então agora eu já desci bordando aqui direitinho, contornando. E quando eu chego aqui embaixo, eu fico na dúvida, né, gente? Olha, quantos pontos eu vou bordar? É só olhar a coluna que você tá bordando. Quantos pontos tem lá em cima? 3 pontos, um ao lado do outro. É o que você vai bordar aqui, ó, na finalização. 2, 3. E sempre você vai encerrar com meio ponto. Quantos meio pontos? É só olhar para cima. 2, um ao lado do outro, certo? Olha, eu bordo 1. E quando eu vou bordar o segundo e último, o que vai acontecer? Eu tenho lã ainda aqui. E eu preciso passar para este lado para bordar. Eu bordo, então, aqui os 3 buraquinhos, né? O meio pontinho, que são só 3 buraquinhos. Subo na mesma coluna. Ó, para levar o meu fio para onde eu preciso. Eu quero bordar aqui dentro, certo? Então, eu volto um pouquinho a agulha, desço a pontinha onde, num buraquinho aqui, deste pontinho aqui, e subo onde eu preciso, ó. Pronto. Agora, eu bordo aqui dentro, normal. Olha, bordo primeiro um meio ponto, depois o ponto inteiro, bordo agora aqui. Gente, agora é o seguinte, nesta cor aqui, eu teria que bordar e ficaria aqui, ó, um meio pontinho para bordar na próxima cor. Porém, neste caso, eu vou completar com essa cor aqui, porque não vai mudar em nada o nosso bordado. Então, eu vou bordar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou bordar também este meio pontinho aqui, ó. Depois, eu bordo o ponto inteiro, bordo aqui o meio pontinho, subo também na mesma coluna para passar para o outro lado, olha. E assim eu vou levando o meu fio conforme eu necessito. Levo para onde eu quero, tá? Não preciso arrematar para recomeçar. Você só arremata quando estiver muito longe. Então, agora aqui, eu vou bordar como eu fiz aqui, ó. No azul, nós vamos ter 2 meio pontos, 3 pontos um ao lado do outro. Olha só, esta coluna que eu vou bordar agora, olha lá em cima. São 3 pontos um ao lado do outro. É o que eu vou bordar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu bordo 1, 2, 3. Bordo os 2 meio pontos aqui, ó. 1, 2. Apesar da minha linha tá terminando, eu vou mostrar para vocês como eu faço aqui, porque eu poderia agora arrematar, certo? Mas eu vou continuar aqui, eu tenho que continuar subindo, bordando aqui, ó. Então, eu levo aqui, ó. Vou girar um pouquinho o trabalho para facilitar. Eu passo o fio aqui por dentro, desço aqui na pontinha, subo onde eu preciso, ó. Pronto, olha. Agora, eu posso continuar bordando aqui. E sempre acompanhando o que tá bordado abaixo, tá? Olha.
Agora, a minha lã tá acabando, né? Eu vou arrematar, vou colocar outra lã e vou seguir bordando aqui, ó, fazendo exatamente igual eu fiz aqui deste outro lado. E vou preenchendo aqui tudo de azul. Quando eu estiver terminando, eu volto para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Assim como a gente deixou aqui, ó, este pedaço de lã no aguardo, aqui também nós vamos deixar. Vamos bordar aqui o último pontinho a ser bordado e vamos deixar aqui esse restante de lã aguardando. Agora, vamos colocar a próxima cor. Então, eu vou subir aqui o meu fio, ó, bem aqui no primeiro buraquinho. Olha, nosso fio tá aqui ainda aguardando, tá? Vou deixar aqui um pedacinho de lã para fazer o acabamento lá por baixo. E nós vamos seguir bordando aqui, ó. Eu bordo, conforme está bordado neste outro tom de azul, os 5 buraquinhos, olha. 1, 2, 3. Agora, eu vou seguir bordando aqui e quando eu estiver chegando bem lá no finalzinho aqui, eu volto para mostrar para vocês como é que a gente vai bordar, tá? Eu subo, contorno, quando estiver chegando aqui, eu volto. Bom, então eu já cheguei aqui, olha, bem no finalzinho. E como é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos olhar aqui, olha como ficou aqui. Então, o que que vai acontecer? Eu vou bordar aqui, ó, para eu saber quantos pontos eu vou bordar aqui, gente, é só seguir a sequência dos pontos, olha. Depois dos 3 pontos um ao lado do outro, nós temos 2 pontos um ao lado do outro por 2 vezes. Olhem para cima, 1 vez, 2 vezes. E também nesta coluna aqui, ó, é exatamente os 2 pontos um ao lado do outro que eu vou bordar, tá? Então, eu bordo 1 e 2, ó. Após bordar os 2 pontos um ao lado do outro, eu olho lá em cima. O que que eu vou bordar agora? Um meio pontinho, ó, certo? Eu bordo esse meio pontinho, levo a agulha lá para baixo. E nós vamos saltar aqui 3 colunas, ó, para que eu possa depois bordar a outra cor. Essa lã vai ficar aqui, porém depois eu vou bordar em cima dela, tá? Olha, vamos bordar aqui então isso daqui deste lado espelhado. Eu bordo meio pontinho, ó. Bordo agora os 2 pontos um ao lado do outro por 2 vezes. Olha, 1, 2, mais uma vez, 1 e 2. Agora, eu bordo os 3 pontos um ao lado do outro aqui, encerrando então esta cor. 1, 2, levo lá para baixo e vou arrematar. Eu já volto para a gente dar prosseguimento. Agora, gente, aquele pedaço de lã que eu deixei aqui aguardando, nós vamos bordar este pedacinho aqui. Eu vou virar o meu trabalho aqui, ó, e vou passar aqui por debaixo dos pontos bordados, levando lá para baixo. Olha, eu vou passando aqui, vou escondendo no meio dos pontos. Bom, olha só, vamos analisar. Eu quero trazer para este pontinho aqui. Então, eu passo aqui, ó, pelo meio dos meus pontos, ó, e levo lá. Agora, eu já subo lá, ó, a minha agulha aonde eu preciso. Pronto, olha só. Agora, eu viro e vamos fazer, então, o cantinho aqui. Eu vou bordar 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro, 3 pontos um ao lado do outro aqui, ó. 2, 3. Agora aqui, 2 meio pontinhos e fizemos o cantinho.
posso levar lá para baixo e arrematar, certo? Então, eu vou arrematar, vou completar aqui agora neste tom de azul aqui, ó. Vou começar aqui, subo, faço a voltinha, arremato, começo do outro lado e faço esse cantinho aqui também. Da mesma forma que eu deixei aqui, ó, esta pontinha aqui aguardando, eu desço e bordo o cantinho e igualzinho eu fiz este daqui. Vou fazer tudo isso e já volto para colocarmos a próxima cor. Olha só, pessoal, já terminei o nosso bordado, fiz o cantinho aqui igualzinho, aproveitando aquela lã, né, que tava aqui no aguardo, e agora nós vamos bordar esta cor. Eu subi aqui o meu fio agora, ó, porque essas 3 colunas que a gente saltou aqui, em todos eles a gente saltou, tá vendo? Aqui também, ó. Este tom de azul ficou assim, um meio pontinho, 2 pontos um ao lado do outro, 2, 3, certo? Agora, vamos introduzir essa cor. Eu subi aqui, bem neste pontinho aqui, e olha só, nós vamos bordar um ponto inteiro. Nós vamos bordar dessa forma aqui, ó, um ponto inteiro, um meio ponto e um ponto inteiro. Vamos começar aqui, ó, com um ponto inteiro. 1, 2, 3, 4, 5... Agora, eu sigo bordando aqui, contornando, conforme está bordado na carreira anterior. Quando eu estiver chegando ali no ponto de encerramento aqui, eu volto para fechar com vocês. É só ir contornando. Pronto, pessoal, eu já contornei. E olha só, agora nós vamos bordar em cima daquela lã, para dar o acabamento aqui, ó, tá? O que a gente faz aqui? Eu bordo de forma que eu desço aqui a agulha, ó, pegando a lã lá. Olha, minha agulha vai passar por cima dela, prendendo ela aqui, para não ficar aquela lã atravessada no avesso. Porque a gente preza por um avesso bem feito. Olha, fechei a minha figura aqui com o meio pontinho e aqui do lado do avesso também vai ficar bem acabado. Vou agora arrematar essa lã, vou fazer isso que eu fiz aqui em todos os outros e volto para a gente terminar e colocarmos a última cor. Olha, já estamos quase terminando. Eu deixei para fazer este último losango aqui com vocês. Aqui já tá tudo preenchido, aqui também. Tá? E aqui, gente, olha, eu subi o meu fio aqui no primeiro pontinho, eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, olha, e vamos aqui contornar. Vamos bordando aqui pontos únicos, assim como nós fizemos aquele losango aqui, tá? Olha. Aqui, começamos a subir aqui e terminamos neste último pontinho aqui. Pronto, encerramos então a nossa amostra. Olha só, agora eu vou fazer o acabamento aqui desta lã e eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Vamos comparar com a toalhinha. Ah, vamos dar uma olhada no avesso? Olha, bem feito também. Não fica nenhuma pontinha, nenhum nó, tá? Agora, vamos comparar com nossa toalhinha? Olha só. Nós temos aqui praticamente a mesma quantidade de pontos na altura. Olha para vocês verem. Eu formei aqui esta figura, que é esta aqui. E tem uma perninha aqui e aqui também tem. Mas olha só, é praticamente a mesma quantidade de pontos. E olha que aqui está pequeno, né? Eu tenho aqui poucos centímetros. E olha aqui,
como que fica muito maior. Também na largura, olha só, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Esta amostra é do tamanho da minha toalhinha. E percebam que aqui eu consegui colocar apenas uma e as outras duas figuras que estão aqui nem estão inteiras. Estão faltando partes. Então, veja que é aquilo que eu falei para vocês. Quanto maior os buraquinhos, maior vai ficar o nosso desenho, certo? Meus gráficos, então, são baseados na talagarça fina. Se você for bordar na toalhinha, os desenhos vão ficar menores. Se for bordar na talagarça grossa, na juta, o desenho vai ficar maior ainda do que este daqui. Na verdade, gente, é visível, né? É só você olhar aqui, ó. Esta figura está muito menor do que esta outra figura aqui, que na verdade é a mesma quantidade de pontos, mas na talagarça fina fica muito maior do que na toalhinha e na etamine. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje nós vimos sobre os vários materiais que a gente usa no bordado de bardelo. Também falamos sobre os passos importantes que você precisa dar para começar a fazer as suas primeiras peças. Na quarta-feira, dia 5, vamos falar sobre a técnica, os vários movimentos que a gente usa para executar peças lindas como essas que vocês estão vendo aqui.